Olá, seguidores incríveis! Já estamos no ar para a live de hoje, uma live muito esperada. Já tem pessoas chegando por aqui. Bruno, seja bem-vindo. Muito bom ter sua presença. Simone também. Rony, Débora, só gente linda chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz. Lília Oliveira, olha, Lília, a gente está lá na Alemanha, uma querida. Ela estava na outra live, eu assisti agora há pouco e ela está acordada, porque lá já é quase meia-noite. Rony, precisa vir para São Paulo, hein, Rony? A Débora Rocha, uma querida, minha ex-colega de trabalho que eu amo de paixão. Já já o Reinaldo Domingos está por aqui. Hoje o tema que eu trouxe vocês deixem as suas perguntas. Quem tiver pergunta, Maria, seja bem-vinda. Bruno, obrigada. Muito obrigada. Muita gente linda chegando aqui. E compartilhe, gente. Aproveita enquanto o Reinaldo não chega aqui ainda. Adriano também, seja bem-vindo. Aproveita, já vai mandando coraçõezinhos, que eu sou uma pessoa que amo o coração, amo tudo decorado. Deixa eu comentar com vocês, eu tenho um presente para quem tá chegando, mas quem chegar tiver no final também já vai saber. Tem um e-book lá no meu site, tá? www.shirleyfreitas.com.br. Então, lá no finalzinho eu vou falar de novo, mas vocês já estão aqui vendo. Muito bom. Antônio Souza, seja bem-vindo também. Acho que já já o Reinaldo estará por aqui. Reinaldo, quando você aparecer aí, dá um alôzinho que eu já te vejo daqui. Eu quero saber de vocês se o tema é interessante, se vocês também querem saber o que nós vamos passar para vocês hoje. Ó, me dê só um segundinho que eu só vou pegar uma ferramenta que eu sei importante. Tá, vão chegando aí, ó, muita gente conosco. Voltei, falei que era rápido. Ver se o Reinaldo já chegou aqui conosco, ainda não, mas tem bastante gente aqui. Muita prosperidade, obrigada, Bruno, para todos nós, né? Estamos passando aí por um momento de desafio. Eu costumo dizer que fomos convidados a estar em casa, então estamos aqui num momento de reflexão. Já estou chamando. Então, dentro de instantes, o Reinaldo estará aqui para darmos início nessa live maravilhosa. Ei, ele chegou. Seja bem-vinda, Reinaldo. Oi, querida Shirley, prazer falar com você. Sempre uma honra estar aqui compartilhando bebendo da água da sua rede aí social. E eu tenho certeza que a gente pode contribuir sempre. Então sejam bem-vindos, como você fala sempre, põe o coraçãozinho, aperta o botão aí, convide os amigos, pega o aviãozinho e busque os seus amigos para podermos falar sobre vida. Quem não tem dívidas, minha querida Shirley? Reinaldo, para mim é uma satisfação imensa ter você aqui na minha live. E eu quero contar para todos, ainda não contei, estava esperando você chegar. Já estamos aqui com bastante gente ao vivo. Gente, eu tenho uma gratidão eterna pelo Reinaldo, pela metodologia do SOP. Foi um presente do universo para mim ter conhecido a metodologia. Quando eu comecei a entender que eu estava com dificuldades financeiras, comecei a ler livros e logo na sequência eu conheci Reinaldo em 2012, se não me falha a memória, Reinaldo. Já temos aí uma longa história de caminhada, né, de missão. Eu fiquei 23 anos na área corporativa e já tem 3 anos que eu deixei a vida corporativa só para levar a educação financeira como missão. Então, o Reinaldo é o meu mentor da educação financeira e é uma grande honra estar aqui hoje com ele para falar de um tema. Reinaldo, eu escolhi esse para nós falarmos hoje porque é um dos temas pelo qual eu estou mais sendo procurada nos últimos dias.
Então, super adequado para discutirmos aqui hoje, nada melhor que com o mestre. Gente, ele é PhD em educação financeira, temos que falar isso, né, Reinaldo? Então, por favor, se Olha, apresente um pouco mais. Muita gente que ainda não te conhece. ok, eu quero também, fiquei muito feliz quando lá te conheci, foi num projeto social, um projeto que não foi no domingo, se não me engano, sábado e domingo, a gente ficou 2 dias. Sábado e domingo, final de semana de curso. E aí a Shirley estava lá no meio daqueles meninos tão importantes, que é o 50 pessoas, Rafael, hein, Reinaldo? tinha bastante gente lá. E, logicamente, eu fui para fazer um treinamento de educadores, de profissionais de educação financeira, para atender pessoas da comunidade, da favela mesmo, pessoas que tinham necessidades bastante iminentes. E é um projeto maravilhoso. E a gente. Você foi para capacitar, né? Foi para capacitar os voluntários a levar a educação financeira para as famílias de baixa renda. Isso mesmo, foi exatamente isso. E, pô, o projeto Alexandria, se não me engano, era esse o projeto. Ele existe ainda, eu faço parte até hoje do projeto. E lógico que a gente fez assim com muito amor, né? Foi um projeto voluntário que eu me engajei nele. E a metodologia de SOP ela está dentro desse projeto, levando para as famílias com rendas menores, né? Com pessoas realmente em dificuldades. E ele não só abrange a parte de educação financeira, mas também a parte de empreendedorismo. E a gente teve uma participação muito importante e continuamos lá. E a Shirley estava lá no meio dessa galera toda lá. Eu falei, como é que essa menina está fazendo Estávamos aqui? pelo menos 50 pessoas naquele treinamento. Tinha mesmo, tinha mesmo. E foi muito gostoso, porque foram 2 dias intensos. E depois disso, acho que a Cíntia está aqui na minha frente. Por isso eu estou falando com a Cíntia aqui, ó. Fala oi, Cíntia. Oi, Oi, Aparecida. Oi, pessoal. Tudo bem? Está nos Tudo? bastidores? Tô nos bastidores Tudo aqui. bem? E assim a gente teve uma identidade, uma identificação. Eu acho que foi a metodologia de SOP naquele dia, deu uma picadinha, né, na Shirley Freitas. Ela falou assim: poxa, isso aqui é transformador. Eu precisava disto, né? E ela trabalhava na área de gestão financeira e falou: nossa, mas é muito diferente. Eu achava que era finanças pessoais e de repente ela percebeu que não era, que era ciência humana, que aí tinha metodologia e a educação financeira. Depois disso ela desenvolveu, logicamente, se tornou uma educadora. Fiz a pós-graduação, né? Fez a pós-graduação, né, da SOP, a primeira 2000. pós-graduação do nosso país, de 2009 a nossa pós-graduação. Então, a gente teve muita felicidade juntos, passamos momentos juntos. A Shirley está sempre buscando aí informação, buscando outros conhecimentos, e a gente respeita muito tudo isso. Está sempre nas nossas convenções nacionais. E assim, Faço parte do comitê da faz parte do comitê da BFIMPRE da educação financeira. Então a gente tem muito. Quando a Shirley me convidou, eu falei assim: estou dentro. Pode ser qualquer hora, mestre. Eu falei: qualquer hora do dia e da noite. Aí hoje eu já tive algumas lives. Eu fiquei muito feliz, né, com a recepção. Olha, Reinaldo, o motivo da... Oi, desculpa, te cortei. Estou à disposição. O motivo da nossa live eu acho que é pertinente para o nosso momento. Tem muitas pessoas que inclusive estão aqui, já me mandaram mensagem no particular, Shirley, eu preciso dessa live, e eu vejo que elas estão aqui. Então, primeiro eu quero que você fale, né, que muitas pessoas pensam que a educação financeira é exatas e ela é uma ciência. Então, eu quero que você explane um pouquinho sobre isso para nós darmos aqui uma boa introdução para tudo que nós queremos passar aqui hoje, nessa uma hora de live. O primeiro momento que a gente olha a educação financeira, no primeiro momento assim, você fala assim: não, com certeza meu filho é muito educado financeiramente, ele é pão duro, avarento, como o tio Patinhas. Eu falo para a pessoa, falo assim: mas ele é pão duro, mas quem disse que educação financeira é a pessoa que sabe guardar só dinheiro? Pode ser até uma coisa bacana, mas
ela se torna muitas vezes escrava desse dinheiro e começa a ficar num processo de mesquinharia, avarento. Então, isso não é o movimento da educação financeira. De outro lado, meu filho não sabe nada de educação financeira. É um gastão, é um consumista, e é não sei o que lá, ele não segura dinheiro. Então, ele pensa que é dinheiro que gasta muito, dinheiro que guarda muito. E, na verdade, a educação financeira, ela transcende esse universo de gastar muito e guardar muito. Ela é o eixo do equilíbrio, onde nós temos, aqui eu não posso gastar muito, mas também eu não posso guardar muito. Não é esse o espírito da educação financeira. Por isso, é a necessidade da gente entender que é uma ciência humana, uma ciência que trabalha comportamento das pessoas. Quando você vai comprar alguma coisa, eu queria que você aqui entendesse o seguinte: quando você toma a decisão de comprar alguma coisa, ela pode ser por alguns fatores. O primeiro deles é a necessidade que você tem. É necessário? Faz sentido? Vai dar valor para você? Legal. Ou eu desejo, é o que eu quero, é algo maravilhoso. Ou seja, um sonho, um propósito que eu queria sempre ter e adquirir. Então você tem esses dois fatores, esse equilíbrio entre o desejo, do sonho e também da necessidade. Quando você olha para uma criança, e eu estou falando de criança porque é mais fácil de entender a educação financeira quando a gente fala de criança. Como eu sou autor de diversas obras sobre o tema educação financeira, são mais de uma centena de livros que tem desde 2 aninhos e vai até 102 aninhos, a gente consegue fazer com que a criança, entendendo de uma forma estruturada, ela vai aprender que também não é só pegar dinheiro e guardar, como também não é só pegar o dinheiro e gastar. Quando a gente olha... E é super importante, né? É muito importante. Super importante para criança. E eu tenho... Quando a gente olha para dentro de um cofrinho, você pode estar olhando assim, mas é uma live de criança ou uma live de adulto? Eu vou falar assim, você é uma criança. O dinheiro que você aplica no banco, certamente, é o mesmo que uma criança guarda no cofrinho. A única diferença é que aqui no cofrinho não rende juros. E quando você aplica no banco, você rende juros. O seu dinheiro produz, potencializa, ele trabalha mais para você. Só isso, é a única diferença. Agora, tem gente que aplica no banco ou em qualquer outro lugar e acaba até perdendo dinheiro. Então, tanto você pode potencializar o dinheiro, como pode perder o dinheiro quando você faz investimentos. Então, se você olhar para dentro disso, é mais ou menos assim. Eu preciso primeiro poupar, guardar, reter, proteger, salvar, para depois potencializar. Investir está em potencializar. Poupar está em você reter, guardar, proteger o dinheiro. A educação financeira é esse equilíbrio entre você gastar e você receber. Por isso, é o equilíbrio entre o ser, que é você, pessoa, você, e o ter, que são as realizações que a gente tem. Esse ter pode ser o quê? A necessidade de uma alimentação na sua casa, a necessidade do estudo, a necessidade da aposentadoria, a necessidade de tudo isso. Agora, quando você fala em sonhos, a necessidade não é necessidade, é um sonho, um desejo. Eu quero um carro, eu quero uma viagem, eu quero uma casa própria, eu quero um videogame. Isso já é ter. A necessidade é algo que você precisa. O sonho é algo que você deseja. Tem duas coisas muito importantes dentro dessa esfera. Quando você dá um dinheiro para uma criança logo no começo da vida dela, você já dá um dinheiro para ela consumir bala, sorvete, chocolates, e o outro dinheiro você deveria dar para ela guardar para os sonhos. Esse equilíbrio, nós lá atrás, quando crianças, não tivemos. Então, nós temos a oportunidade nessa nossa live aqui, minha querida Shirley, de a gente falar assim, por que que provém a dívida, já que o tema principal é a dívida? É porque antes eu tinha um financiador, quando criança, que chamava-se papai e mamãe, vovó, vovô, titio, titia. Você tem sobrinhos, você sabe disso. Agora, quando a gente cresce, esses nossos financiadores que não cobram juros, deixam de fazer parte desse financiamento
sem juros. E passamos a entender que o primeiro emprego, o primeiro trabalho, já começa lá alguém olhando para nós, falando assim, olha, eu sei que você não pede mais dinheiro para os seus papais, mamães, vovós, tias. Porém, eu estou aqui para substituir a sua papai, suas famílias, e vou te emprestar dinheiro sem necessidade até de você provar que pode ou não pagar. Dívida é algo que a gente contrai sem nenhum esforço. É mais ou menos assim, eu posso comprar algo à vista, eu posso comprar algo sem ter dinheiro a prazo. Dívida não é um problema. Aliás, se eu tivesse lá 100 mil reais para comprar uma casa própria à vista, e se tivesse somente 100 mil reais para comprar essa casa própria à vista, não tivesse outro dinheiro, tá aqui, eu vou quitar minha casa, eu falaria para você, não quita, não compra à vista, pega 20% desse dinheiro, dá como entrada e fique com 80 mil guardado e aplicado. Por quê? Porque você realizou o sonho da casa própria entrando dentro dela. Agora você já tem uma casa, tem uma prestação que tem que caber dentro do seu orçamento e você tem duas coisas muito importantes. Primeiro, a casa própria. Segundo, a sustentabilidade da sua vida, que é o dinheiro capitalizado. Shirley, hoje, no mundo, vamos olhar agora e trazer para o Brasil, são 106 milhões de pessoas economicamente ativas que ganham dinheiro, de uma forma ganham dinheiro. Temos 209 milhões de brasileiros. Hoje, dos 106, somente 1 a 3% são pessoas que têm sustentabilidade financeira. O restante, eu vou perguntar assim, o restante é perguntar, é fazer essa frase do livro Terapia Financeira, que você conhece muito bem. Essa frase, vou voltar ao livro, porque a Cíntia Sena pediu. Agora eu vou para a frase, olha só, assim. Se foi o primeiro livro que eu li, Reinaldo, eu li ele em uma noite. Em uma noite. É um livro muito fácil, um livro de cabeceira. Você lê sempre, eu sei que você volta na leitura e reaprende, né? É um livro para sempre, assim. E aí... entendendo a metodologia... E essa pergunta, só para fechar isso, eu te passo a palavra, é o seguinte, essa pergunta, se você fizer hoje na pandemia para as pessoas, elas não têm nenhuma reserva quase. Poucas pessoas têm. Como eu tinha uma dívida, se eu tivesse a reserva, a dívida agora seria totalmente normal para nós. O problema está onde? Eu não tenho nenhuma reserva. E tem gente que pegou dinheiro do seu próprio orçamento, ou ainda lá daquele fundo de garantia, e começou a antecipar as parcelas da própria casa própria. No meu canal Dinheiro à Vista, se você não conhece, gostaria que você conhecesse, o canal Dinheiro à Vista tem um vídeo que eu falo assim, antecipar parcelas de financiamentos é um erro. E agora constatou-se que é um erro grave, porque eu não tenho nem o dinheiro para passar essa situação e eu vou ter que fazer o quê? Empurrar, adiar o pagamento da minha casa própria, das prestações, porque eu gastei tudo antecipando aquela da 300 parcelas lá para frente. Ou seja, eu tinha 30 anos para pagar, eu quis preocupar-me com 30 anos e deixei de viver o presente. Isso é muito grave. Portanto, ter dívida não é um problema. Aliás, quem são as pessoas mais ricas do mundo, mais milionárias do mundo? São as pessoas que sabem lidar com dívidas. Não são as pessoas que não sabem. Até porque os bancos é um modelo 100% disso. Você olhar para o banco e falar assim, banco não tem dívida? O banco deve para todos os seus clientes que aplicam. O banco pega emprestado do cliente. Você aplica. Você é investidora, mas o banco é o endividado. Ele pega o dinheiro seu, Shirley, e empresta para a Cíntia. Empresta para a Cíntia. Então ele pega a 0,5% meu ou seu e empresta para a Cíntia, para o Abimael, para outras pessoas. Ou seja, nós temos aqueles que sabem lidar com dinheiro e com dívida, são os milionários do planeta. Lindo isso, né? Acho que eu nunca tinha falado isso. Olha só.
uma frase nova, maravilhoso. E hoje, Reinaldo, a realidade, né, do brasileiro é que a maioria estão devendo para banco. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Eles vão negociar com os bancos? os bancos devem para os brasileiros, assim como os brasileiros devem para o banco. Quem deve mais para quem? Óbvio que a população deve muito mais para o banco que o banco deve para a população. Por quê? Porque é natural que as pessoas busquem pelos créditos. Quando a gente fala de um crédito, por exemplo, do cartão de crédito. Cartão de crédito é uma ferramenta poderosíssima. É uma ferramenta que você tem crédito. Aliás, você deve ter 1, 2, 3. Nós temos 300 milhões, a 400 milhões, na verdade, quase 400 milhões de cartões de créditos. Vamos pegar 300 para arredondar a conta. 300 milhões de cartões espalhados pelo Brasil. Nós temos 100 milhões, 3 para 1. O brasileiro tem, em média, 3 cartões para uma pessoa. Isso significa que eu tenho um crédito aqui. Vou pegar uma pessoa que ganha 3 mil reais e ela tem aqui do lado de cá um crédito de 3 no cartão, 3 no segundo cartão, 3 no terceiro cartão. 9 mil reais. Eu ganho quanto? Ganho 3. Então, eu ganho 3 e tenho 9 de crédito. Eu uso os meus créditos para comprar. Então, como o padrão de vida, o custo de vida do brasileiro despenca cada ano 15%, ou seja, o que eu comprava há 5 anos atrás, com 100 reais no supermercado, aquela quantidade de produtos, hoje eu compro com os mesmos 100 reais somente 20% daquela quantidade. O que se mostra que o poder aquisitivo foi desmoronado, que mostra que o poder aquisitivo do brasileiro despencou. O problema não está no endividamento. O problema está na perda de capital, na perda do poder aquisitivo. E ninguém enxerga. As pessoas só enxergam o que ganha. E o que gasta muito mal. Por isso a metodologia de SOP é tão eficaz. Ela tira uma fotografia uma vez por ano. Ela estabelece os sonhos de curto, médio e longo prazo. Ela tem um orçamento que prioriza os sonhos. E ela faz com que poupar seja uma consequência para guardar dinheiro para os sonhos e propósitos e algumas necessidades, como da independência e da aposentadoria sustentável. Esse é o movimento da educação financeira que ninguém teve. Nossos avós não, pais não, e os adultos que estão aqui ao vivo comigo, pouquíssimos tiveram. Então a gente tem uma responsabilidade, minha querida Shirley, e você está nessa missão já conosco, desde quando conheceu essa dádiva da metodologia de SOP. Uhum. O Reinaldo, que você colocou, né, das pessoas terem vários cartões e muito limite, né? Elas têm uma falsa ilusão, né, de que ela tem aquele dinheiro e ela entra de maneira fácil, né, no endividamento. Uhum. E olha só, tem uma coisa importante que você falou também aí, que eu acho que a gente tem que ressaltar. Quando nós tivemos o Plano Real, em 94, nossa população era muito menos endividada, porque nós não tínhamos ainda tão disseminado o crédito de uma forma sem controle. Quando veio o Plano Real, o Brasil falou assim, os bancos falaram assim, agora a gente vai prestar por meio de cartão de crédito, de carnês, de cheque especial, principalmente o cartão de crédito passou a ser realmente uma facilidade muito grande. E foi aí que hoje nós temos, você sabe que nós temos vários livros de dívidas, né? Um deles, se você foi no meu último lançamento, que é Nome Sujo Pode Ser a Solução. Ele está aqui comigo, ó. É isso aí. Acho que eu não ia mostrar. Esse livro mostra mais de 60 milhões de brasileiros que estão inadimplentes no nosso país. E eu já sei, e vou aqui, não sou um profeta, não sou nada, mas já afirmo para você que está aqui nessa live, que é muito importante você ter essa consciência junto com quem você vai compartilhar depois dessa nosso bate-papo aqui. Você vai enxergar logo pós-crise da pandemia mais de 90 milhões de brasileiros inadimplentes. Chegaremos a quase 100 milhões de brasileiros inadimplentes. Significa, perdeu a capacidade de pagar à vista ou perdeu a capacidade de pagar a prestação que lá ele teve e não conseguiu honrar.
todos os salários desse país estão sendo repaginados, ou seja, não ganho mais 100% do meu salário, vou ganhar 50%, vou ganhar 70%, menos, vou ser demitido, os autônomos e as microempresas se pararam, não tem dinheiro para pagar nem mesmo o seu alimento, muitas vezes. Então, a gente tem uma situação de calamidade pública, não só na saúde, como calamidade pública também no mundo do nosso dinheiro, das nossas finanças. Pode perguntar. Eu quero compartilhar aqui, Reinaldo, com quem está nos assistindo, né? Também pedir para que eles compartilhem a nossa live, mandem um coraçãozinho aí para nós, comecem a enviar as perguntas. E eu quero aproveitar para compartilhar uma coisa que foi muito importante para mim no meu crescimento com a educação financeira. Eu também tinha vários cartões de crédito. E eu tinha cartão de crédito que vencia no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 20. Por quê? Porque eu cresci ouvindo a minha mãe falar, não, o que a gente tem de mais sagrado é o nosso nome. Então eu tinha a preocupação de não sujar o meu nome. Mas eu vivia nesse jogo, sabe? E quando eu fazia a maior ginástica com o meu dinheiro, para ele pelo menos 10 dias na minha conta. Quando ele não ficava um dia só. E foi quando comecei a me preocupar, conhecer a metodologia de SOP. E a primeira transformação que eu fiz na minha vida foi retirar todos os cartões de crédito. E antes disso, quando eu comecei a desenhar os meus sonhos, né? E tudo começa pelos sonhos. Eu compartilhei isso, você deve lembrar. A primeira conquista minha foi não antecipar a minha parcela de 13º naquele ano. É verdade. Porque... Eu lembro disso. Você ficou super Você feliz. Lembra disso? Você ficou super feliz. Fiquei. Foi uma conquista imensa naquele ano para mim. Foi um prêmio. Daí eu retirei os cartões de crédito, baixei limites. Gente, nós temos que fazer escolhas, né? Quando a gente quer ter uma mudança de vida, uma mudança de padrão. Ou seja, é uma escolha para o bem, né? Uma escolha para a sua prosperidade. E voltando aqui, eu quero que você dê uma dica aqui para quem está nos assistindo, né? Uma orientação, não é dica, é uma orientação de quem sabe muito. Como eles poderão negociar com o banco. A maior preocupação, assim, gente, eu estou devendo condomínio, devendo aluguel, devendo a escola do filho, vai ver se a escola volta ou não, mas eu tenho empréstimos, tenho cheque especial, tenho cartão de crédito com a parcela vencida, e essa foi uma das grandes perguntas que chegaram para mim. Como negociar com os bancos, em primeiro lugar? Bom, e com as outras questões também. Vamos colocar, eu vou depois que falar como lidar com isso, eu vou colocar depois as 3 principais atenções, as 3 principais prioridades que você deve pagar e não deve deixar de pagar. Deve ter um esforço sempre maior. Eu vou deixar isso para o final do nosso bate-papo, para as pessoas ficarem esperando aí, para poder convidar mais pessoas. Tem muita gente... Oi? No final tem surpresas. Quem está aqui, que fique até o final conosco. Não, e a gente vai aqui ver se eu vou pedir para o meu pessoal já providenciar um benefício para todos que estão aqui, alguma coisa que vai ser legal, um presente, algo assim. Vai ser legal. E se você ainda não está apertando esse coração, aperte o coração. Tem poucos corações aparecendo aqui na minha tela, gente. Quero uma chuva de corações. Uma chuva de corações. E também convidando seus amigos. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu faria isso? Porque tem muita gente precisando, tá? Não é, isso aqui não é uma live simplesmente para promover a Shirley, que ela não precisa, e promover Reinaldo Domingos também não. Nós estamos aqui numa responsabilidade social. É isso que as pessoas ainda não entenderam, que às vezes preferem ficar assistindo aqueles cantores lindos que nós temos, só que depois você assiste, aquilo lá fica gravado, sei lá, 24 horas, eu não sei. Assiste alguma coisa que pode salvar o seu irmão, o seu parente, o seu amigo, a pessoa que você nunca viu na sua frente, que vai aparecer lá no seu Instagram, lá no seu canal de YouTube, como a gente tem milhões de pessoas lá. Enfim, a gente está aqui exatamente para isso. Quando eu sou convidado, eu vejo a intenção das pessoas. Você tem que fazer o seu movimento. Você pode nem estar nessa situação, mas
Sempre temos alguém precisando da gente. E no Brasil hoje, e fora do Brasil, tá assim, ó, milhões de pessoas precisando do que nós vamos falar agora. A pergunta então fica: como é que eu faço para os meus pagamentos com relação ao sistema financeiro? Vamos partilhar isso em alguns pontos importantes que eu acredito que vai ajudar muito quem está aí. Agora, se eles não puserem coração, eu só vou falar 3. Se eles puserem muitos corações, eu vou falar quase todos, tá bom? E compartilha, né? Pedir para compartilhar, que nós vamos entrar no momento mais importante da nossa live. Sem dúvida alguma, será assim, importantíssimo para nós. Então vamos lá. Estou vendo aí que está cheio de corações. Agora nós vamos falar, hein, pessoal? Nos ajude, porque quando a gente faz isso, o próprio Instagram fala assim: nossa, essa live deve ser legal, bacana, todo mundo vá coração para todo lado. Então, é a live do amor, né? A live não da dor, a live do amor, porque pela dor a gente já está sofrendo barbaridade, né? Vamos tentar aqui colocar coisas boas, né? Então, a primeira orientação, eu falo que um educador financeiro, um terapeuta como eu, nunca dá dica. Nós não somos tendenciosos, nós não temos patrocínios, nós não temos absolutamente nada. No meu canal de Era Vista, eu deixo isso muito claro. No meu canal de Era Vista Cast, lá de podcast, deixo muito claro. Aqui no meu Instagram também eu deixo muito claro. E a Shirley tem a mesma linha de pensamento. Vamos fazer o seguinte. A primeira preocupação agora é: para quem eu devo? Para quem eu devo? Eu devo para quem? Eu devo para o sistema financeiro de habitação. Então, eu tenho um financiamento, uma casa própria. Eu tenho uma financeira com financiamento do meu carro, que agora estou parado, porque eu fiz uma live esses dias com o Uber do Marlon. Deu mais de 1.500 pessoas ao vivo com a gente. E elas ficaram assim surpreendidas, porque elas são das pessoas que têm aplicativos, que estão numa situação difícil, que tem carro financiado e tem lá que pagar a prestação, só que agora não tem as corridas, não tem o trabalho praticamente. Então, assim... Eu tenho taxistas, tá? Reinaldo, temos aqui alguns taxistas nos assistindo, que eles ficaram sabendo da live e vieram para cá. Então, meus queridos taxistas, irmãos da gente, então é o seguinte, preste muita atenção. Se eu tenho uma casa própria, eu tenho um bem com garantia. Opa, bem com garantia significa, se eu deixar de pagar, eu posso perder meu bem. Assim como também é o veículo que você tem, a moto que você financiou, enfim, aquele terreno, aquele apartamento, enfim, você está buscando aí pela situação de segurança. Agora, o sistema financeiro de habitação já fez a movimentação. 90 dias de prorrogação das suas prestações lá para frente. Ele vai jogar isso lá para frente. Então, se você não procurou ainda, o sistema financeiro de habitação para prorrogar as suas prestações, procure. Você pode falar ainda: eu tenho agora carros financiados. Eu tenho carros financiados. Se carros financiados eu devo ter também a preocupação de ser apreendido meu carro. Você vai na financeira e vai propor a prorrogação dele ou jogar isso para mais 1, 2, 3, 4, 5 meses. O nosso querido financeira vai falar não para você. Você vai ter que ser enfático. Primeiro, ninguém vai te negativar agora nesse momento. Não pode negativar, nós estamos no estado de calamidade pública. Segundo, quem vai apreender seu carro? Não tem sentido nenhum. Porque você não está deixando de pagar porque você quer, é porque você não tem esse recurso, você parou de trabalhar muitas vezes. Então você vai ter que peitar sim, e eu falei isso abertamente. Você que é taxista, você que trabalha com aplicativo, você não tem esse dinheiro. Não é uma questão de escolha, é uma questão de você não ter. Agora, peraí, eu tenho, estou com a capital na minha mão, por que não pagar? Peraí, não é calote. Você não pode pensar em calote, não é esse o espírito. Se você fala a sua verdade, a gente não tem por que temer. Enquanto as verdades, não temos o que temer. Aí eu tenho mais outros tipos de gastos. Eu tenho uma financeira que eu fiz um financiamento, eu não vou ter condições. E aí fique atento a essa questão também de você falar aí sobre débito automático. Você precisa olhar como é que está a sua situação no banco. Vou falar disso já já.
nessas prestações em relação a isso. Eu vou falar no meu canal de Hora Vista, um vídeo que vai sair quentíssimo, acho que segunda-feira, e isso vai ajudar muita gente também. Então, o que eu quero passar? As financeiras você vai ter que empurrar também, falar devo, não nego, pago como e quando puder. Eu tenho que ter esse peito, né, para falar isso. Tem que ter essa condição. Se eu não fizer isso, eles não vão entender. Se você chegar lá, chegou lá, é o seguinte e tal, a resposta vai ser não. Aí você vai falar, mas eu estou acontecendo isso. Não. Eles só vão entender você se você for para afrontá-los. Se você for para fechar com ele, falar, ó, eu devo, eu não nego, eu pago quando e como puder, porque eu não tenho dinheiro recebendo. Você está entendendo o sistema financeiro? Ele vai ter que acatar alguma ordem, algum jeito de fazer. Já existe projeto-lei correndo na Câmara de Deputados, no Senado, para fazer uma prorrogação do sistema financeiro de financiamento desse país inteiro. Como fizeram na casa própria, tem que fazer no restante. E tem um outro ainda, que eu já coloquei no meu canal de Hora Vista também, que é crédito consignado para os aposentados, funcionários públicos e iniciativa privada, que também tem lá para prorrogar 6 meses. Eu acho que vai passar, porque precisamos também desse dinheiro. Lá o crédito consignado eu recebia 3 mil, fiz um crédito consignado, só recebo 2.100, porque 30% fica para prestação do crédito consignado. Você tem que ser peitudo e ir lá e falar, ó, eu não quero que debite mais. Vai com o advogado, vai com... Caramba, você não pode deixar isso acontecer. Por quê? Porque muitas vezes você não vai ter recursos nesse momento para poder suportar esse momento sem reserva financeira. Portanto, todo o sistema financeiro nosso precisa nos ajudar. Eu coloquei um vídeo, eu acho que você viu, né, Shirley? Que é, não pague sua fatura de cartão de crédito. Viu esse vídeo? Assisti. Duro, hein? Duro. As pessoas, alguns dos nossos... eu sou multiplicador, nós temos aqui a franquia de educação financeira. Até os meus franqueados falam assim, professor, mestre, como assim? Como assim? Eu falei assim, como assim? Eu ganhava 3 mil. Agora reduziu o meu valor para 1.500 ou fui demitido. Eu tenho uma fatura cheia? Não, tenho 3. 1, 2, 3. Como é que você vai pagar? A sua caixa d'água não está cheia. Ela está vazia. Ela está pequena. Ela não suporta. Então, aqui são os 3 cofrinhos. O longo, o médio e o curto, tá? Só para você saber que as crianças brincam com isso. E é lá que nós vamos definir a linha de pensamento dessa criança. Quando ela estiver adulta, ela vai ficar outro ser humano, sustentável financeiramente. Portanto, eu tenho que olhar para o cartão de crédito e falar, não, eu não tenho condições de pagar. O que nós estamos falando lá para a Febraban, que ela intercedesse aos grandes bancos para que ela pudesse fazer o quê? Pegar essa fatura e jogar ela prorrogando para 3 meses, 4 meses, pelo menos, para depois e não tirando o limite deste cliente agora e fazendo um alongamento com taxas que não passem pela Selic, por exemplo, de 12, 24 meses. É a proposta que eu coloquei para a Febraban para que ele possa ajudar as nossas famílias. E mais, tem bancos digitais que já fizeram a prorrogação independentemente de algumas orientações do próprio sistema financeiro de habitação, do próprio sistema financeiro, que é o Banco Central, tudo isso já está sendo trabalhado. Então, está na hora da gente efetivamente assumir o comando financeiro da nossa vida. Tudo que você tiver disso aí, eu tenho um carnê. O carnê que você fez lá na Magazine, qualquer que seja ela, você não está devendo para aquele Magazine. Você está devendo para a financeira que está junto àquele Magazine. Então, quando você faz isso, você não está falando para as nossas magazines de forma geral que você não está pagando elas. Você está não pagando agora as financeiras que financiaram, porque elas já receberam. As instituições que venderam para você aquela televisão, aquele imóvel, já recebeu. O que você está falando é para a financeira daquele carnê, daquele boleto que você tem, que hoje, se você pagar, aí nós vamos falar das prioridades no final desse nosso bate-papo. Aí você vai deixar algumas coisas importantes que você não pode deixar de pagar.
Outra coisa importante, aluguel. 90% dos brasileiros não têm casa própria. Tem aluguel. Mas aluguel é um problema? Não. Eu já orientei que às vezes é muito melhor você ter aluguel do que ter casa própria. Já tem vídeos no meu canal que eu falo isso, né? Pessoas que se capitalizaram, venderam suas casas. Tem uma que está aqui na minha frente. Cíntia Sena morava lá no bairro, né? Lá onde, nem sei de onde. Vendeu a casa dela, mora perto da Paulista, paga um aluguel desse tamanhozinho, não caro, e já tem 2 vezes o valor do imóvel quando ela vendeu, quando lá fez essa ação e aprendeu na nossa pós-graduação da DSOP. Se você não está ainda inscrito na pós-graduação, se inscreva. Ó, que lindo isso, hein? Não é propaganda. É que ajuda mesmo. Você passou por isso. Você viu isso de perto. Então, assim, tudo que é financeiro, você precisa da contribuição das instituições financeiras. Como esse canal não tem nenhum banco patrocinando, nenhuma financeira patrocinando, as únicas instituições que eu tenho muito respeito, eu tenho por todas, mas as mais respeitadas são as cooperativas, que estão fazendo um trabalho já junto aos seus cooperados maravilhoso. Então, essas merecem todo o nosso respeito. Eu sei porque a gente trabalha com várias cooperativas e a atenção delas, né, está fazendo muito diferente. Então, eu queria muito que você... Oi? Qual lugar? Vou voltar para o aluguel, calma. Ela já falou, aluguel. Então, você que está aqui com o aluguel, vamos olhar para esse cenário e vamos falar assim, bom, eu tenho lá o proprietário, ou pode ser uma administradora, ou você vai lidar diretamente com o proprietário. Se você tem aquele proprietário que ele mora no fundo e aluga a sua casa na frente, você é o locatário, conversa com ele para tentar reduzir isso pelo menos a 50% nesse momento. É isso que você vai ter que propor. Agora, se você for lá e ele ou outra imobiliária falar assim, não vai reduzir nada, você não vai pagar. Nesse momento você vai segurar, não vai ter despejo, não tem ação de despejo, não pode, você tem calamidade pública, você perdeu seu emprego, você pode provar isso na justiça e você vai pedir depois o quê? Um acordo para parcelar isso. É isso que pode acontecer. Então, o consenso, se você tem um locador, que é um senhorzinho que está lá, né, precisando do aluguel, não seja tão enfático de não pagar. Vai lá e propõe um acordo mútuo, onde 50% você paga e 50% você deixa de pagar. Ele vai agradecer, tudo é consenso. Consensual é melhor do que uma boa ação. É sempre assim. E tem outras finalidades, outros tipos de gasto. Eu tenho um BNDES na minha microempresa que eu fiz 5 meses. 5 meses você pode prorrogar o BNDES. Já autorizou para muitas empresas. Eu tenho fundo de garantia para pagar dos meus funcionários. Já está prorrogado. Eu tenho INSS da folha de pagamento minha, lá da empresa. Já foi prorrogado. Eu tenho MEI. Tem 10 milhões de MEIs hoje no Brasil. Foi prorrogado para outubro, para você pagar só lá na frente. Eu tenho Simples para pagar. Já foi prorrogado. O bicho grande que está acontecendo é o Estado de São Paulo. Eu falo isso porque eu estou dentro do Estado de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, ela fala, mas não cumpre o que ela fala. Ela fala assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ela não prorrogou o ISS de São Paulo, ela não prorrogou o IPTU de São Paulo. O Estado de São Paulo, que fala muito bem aí nas mídias, não sei o que lá, vamos tudo para a quarentena, fecha as empresas e se sair eu vou prender. Eles não prorrogaram o ICMS. Portanto, não pague ICMS, não pague ISS. Vamos fazer uma pressão para que eles criem juízo e vergonha na cara para poder fazer essa prorrogação. É um absurdo o que nós temos de político nesse país. Por isso, eu não sou político, eu sou apolítico. Não quero saber de partidos. Eu quero saber quando você é congruente. Olha, estou colocando todo mundo agora para não trabalhar, todo mundo fechado, mas os meus impostos eu vou prorrogar para você não ter prejuízo ao erário. Opa! E principalmente a sua sociedade. Esse é o movimento que nós estamos fazendo pela DSOP, pela BFIM, pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros, que vem trabalhando arduamente, 24 horas, para trazer você para um universo realmente da sustentabilidade financeira. Shirley Freitas. Exatamente. É isso que procuramos, né? Eu acredito que depois desse momento de reflexão tão profunda, né? Não só para os brasileiros, mas que
essa consciência, né, vem à tona, e tudo que eles estão aprendendo, né, ou estão sendo aí, aprendendo de uma maneira não espontânea, né, mas de uma certa maneira obrigados, né, uma certa obrigação para entender a sua vida financeira, que isso tudo vai para o resto da vida, para a nova geração, para as crianças que estão acompanhando todo esse movimento. Eles não entendem exatamente o que é, mas as crianças são espertas e estão aproveitando muito tudo isso. Reinaldo, eu quero que você faça uma contribuição, já estamos aqui há 10 minutos de terminar a nossa live, dos ensinamentos que você tem nesse livro, né? Que nome sujo pode ser a solução. Esse livro é riquíssimo, eu já li, lógico, né? E eu quero que você fale aí nas suas palavras. Ah, olha aqui. Quem vai fazer uma foto aí dos nossos livros? Alguém faz uma foto e marca para nós. É isso aí. Então, aqui tem ensinamentos poderosos. Eu imagino que, lógico, você nem imaginava que esse livro fosse tão útil nesse momento, né? A gente não imaginava um cenário como nós estamos vivendo, né? Isso era uma coisa impossível. Eu até comentei num post meu que se me pedisse para citar uma coisa impossível de acontecer, ainda seria muito longe eu dizer que um dia o mundo ia parar. Mas o Raul Seixas, há 47 anos atrás, aquela música, O Dia que a Terra Parou, lembra dela? Você não lembra, que você é muito jovem. Mas... essa letra é escrita por Paulo Coelho. Então, letra de Paulo Coelho. Então, O Dia que a Terra Parou, e parou mesmo, porque se eu não consigo fazer alguma coisa vender, eu não tenho quem comprar, eu não tenho quem pagar, então a gente está realmente numa situação bastante difícil. Essa obra é uma coletânea do canal Dinheiro à Vista. Ou seja, eu vou ter várias outras obras, já estamos lançando agora uma, que vai ser até a semana que vem a outra, dentro da própria crise. Nós vamos estar lançando algo bem pontual, de crise, pós-crise, alguma coisa bem bacana. Mas esse livro, ele traz 28 capítulos, onde você pode mudar a sua história com relação às suas dívidas. Eu falo desde crédito consignado, de cartão de crédito. A gente fala exatamente como você não deve fazer, o que você deve se prevenir e não fazer com relação às suas dívidas. Eu mostro que nome sujo pode ser, e às vezes agora já está sendo a solução, não é pode, é a solução para alguns momentos que você vai ter que fazer. Não tenha medo do seu nome ser negativado. Assim como ele é negativado, amanhã ele é ativado, vai ficar de implente. Não tem que ter medo nada disso, não. E eu deixo muito claro... Esse é um grande medo. Mas é um medo desnecessário. Experimente ligar para o credor e falar, devo, não nego, agora você me negativa, por favor. Nas minhas terapias financeiras sempre foi assim. A pessoa tremia. Liga agora para o seu gerente. Fala para ele, olha, eu estou aqui com o meu terapeuta financeiro e ele falou assim, não é para pagar porque eu não tenho dinheiro. Então ele falou para você negativar. Aí ele parava e não negativava, porque ele falou, bom, agora ele tomou consciência. E as instituições financeiras, elas quando chegam num extremo, ela realiza prejuízo e desconta ainda no imposto de renda delas. O que é legal para elas, elas ganham de juros, não tem nada errado com a instituição financeira. Eu vou registrar aqui que não estou falando que ela está errada, estou falando como funciona. Eu ensino o sistema a ser utilizado pelas pessoas e não combate o sistema. Olhando para esse cenário, as pessoas, as instituições entram em crédito de liquidação, fecham o seu balanço, reconhece o prejuízo, abate do seu lucro, né? E manda para uma empresa de recuperação de crédito. E lógico, essa empresa vai fazer a lição de casa, vai fazer você propostas em cima uma das outras e vai chegar você a 60%, 70%, 80%, 90% de descontos. Pode falar isso. Tem uma pergunta aqui, Rinaldo. Uma pessoa perguntou, como investir dinheiro com segurança? Como investir dinheiro com segurança? Só no seu cofrinho da sua casa. Não, brincadeira. Né? Brincadeira. Tô brincando. Eu tenho, nesse livro aqui, eu tenho uma história do meu caseiro,
que eu falo que ele nunca usou banco e nem investimento para se tornar independente financeiramente. É um segredo que está dentro desse livro. Empreender Vitorioso com sonhos e lucro em primeiro lugar. E lá eu falo que não necessariamente para a independência financeira você precisa isso. Agora, é importante você saber que os investimentos não existe em lugar nenhum que não tenha risco. Agora, caderneta de poupança, LCI, LCA, CDBs, tem um fundo garantidor até R$250 mil. Se aquele banco, aquela instituição quebrar, você está garantido até esse valor. Então, você não terá nenhum tipo de problema, né, para fins de perda do seu dinheiro. Eu vou para o Tesouro Direto. Você vai ter o risco do governo. Se o governo quebrar, você perdeu tudo. Você vai para ações, que não é investimento. Você vai lá, compra ações. Se a empresa quebrar, você perde tudo. Se a empresa for bem, você ganha dividendos. Se a empresa for bem, ainda melhor, as ações valorizam e você ganha duas vezes. No dividendos, que é o lucro, e também nas ações que valorizaram e você agora pode vender e ainda ganhar mais algum dinheiro. É muito simples. Qualquer tipo de investimento tem seus riscos. Agora, eu preciso saber mais do que saber quanto eu vou ganhar ou ganhar menos ou mais, é por que eu estou investindo. Nunca invista um dinheiro seu sem saber por que você está investindo. É para minha independência financeira, minha aposentadoria, é para a compra do meu videogame do meu filho, é para viagem, é para o carro, enfim. Para a gente ir fechando agora, nós temos aí opções diversas de investimento. O que precisa é carimbar esse dinheiro para o que eu quero. Eu preciso saber algumas coisas. Para que eu quero? É o meu sonho. Eu tenho que saber também quanto vale meu sonho para eu saber onde eu vou e quanto eu vou guardar. Quanto eu vou guardar, quanto tempo e da onde eu vou tirar. Isso é educação financeira que nós ensinamos pela metodologia de SOP. E eu quero deixar nesse último momento aqui um presente. Não deixa o presente. Mostra um outro livro. Mostra o livro do empreendedor. Tem alguém querendo ver ele novamente. Ok. Pronto. Empreender vitorioso. Com sonhos. Com sonhos em primeiro lugar. É isso aí. Esse é um livro maravilhoso. Você nunca mais vai ficar só aprendendo empreendedorismo no Sebrae. Olha, a minha amiga de Miami está mandando um abraço para nós, tá? Quem? Ela está nos assistindo lá. A minha amiga de Miami. Dá um abraço. Fica com Deus aí. Você Beijo, em Miami. Beijo de todos. Ô, Shirley, eu tenho 2 minutinhos, 3 minutinhos. Eu queria deixar um presente para quem está ainda com dificuldades na sua vida financeira, nas suas dívidas. Eu vou deixar 3 prioridades que eu falei que ia falar para você. Eu não vou deixar você sem essa resposta. 3 prioridades para você não deixar. Estas você tem que pagar. Primeira, saúde. Você não pode deixar de pagar a sua assistência médica. Faz muita importância agora para você. 2, escola do seu filho. A sua escola, a sua faculdade, sua pós-graduação. Principalmente aí as nossas crianças, não pode deixar, porque as professoras estão dando aula online, estão se sacrificando. É hora da gente respeitar que as nossas crianças têm que continuar estudando. Terceiro, nós precisamos falar sobre alimentação. Não dá para ficar sem se alimentar bem. Você tem que estar bem, beber muita água. Isso significa você estar bem com você, com o seu estado físico. Então, o que você tem que ficar atento à alimentação é só pegar a cadeia de alimentação que você tem, pegar arroz, feijão, farinha, açúcar, essas coisas que você sabe que você precisa para você fazer um bom bolo, uma boa refeição, evitar um pouquinho os deliveries da vida, não que eu não deixe de comprar sobre isso, não é isso, mas você não pode descapitalizar. Lembre-se, a sua reserva financeira, a sua caixa d'água financeira precisa ser protegida. Por isso, olhe mais do que você esteja vendo. Vou dar para você uma terapia financeira gratuita de 1h30. Isso é uma concessão dos nossos franqueados de terapeutas financeiros em todo o Brasil. Nós temos filas de pessoas buscando pela terapia financeira hoje, que é um encontro online com ferramenta poderosa para descobrir o caminho da solução do seu problema financeiro. E mais um que eu vou dar aqui, que é o caminho para você fazer aí o nosso Hey Money. Tem um curso de R$ 4,99, um curso barato,
para ajudar as pessoas que não têm capacidade de fazer um curso, às vezes da própria Shirley, um curso da DSOP que tem aí um valor um pouquinho. Em vez de pagar 4, vai pagar R$ 30 por mês, mas mesmo assim a gente tem que ajudar a população maior. É isso. Vamos tirar uma foto aqui. Já tiramos foto. Agora é só se remarcar e fazer disso um movimento. O livro novamente, pode ser que eles tirem outra foto nossa. Vou tirar uma agora com esse outro. Mesada não é só dinheiro. Pronto. Mesada. Eu super recomendo esse livro, Reinaldo. Você vai e eu quero tudo, pedir para todos que estão aqui, para ir até o meu site, Shirley Freitas, www.shirleyfreitas.com.br e baixar um e-book meu. Tá lá, gratuito para você que ficou conosco aqui até o final da nossa live. Reinaldo, gratidão. Gratidão imensa por ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que foi muito rico para as pessoas que nos assistiram ao vivo, para aquelas que ainda irão assistir no decorrer de mais 23 horas. Tá? Eu agradeço. Gratidão mesmo. Um abraço, meu querido. Receba aí o meu abraço e até breve. Podemos voltar aqui com outros temas. Sucesso. Vamos voltar. Tchau, tchau. Tchau.